Amado escolhido, nas próximas 24 horas, algo que parecia travado pode começar a parecer diferente. Não porque lhe foi prometido um evento garantido, mas porque Deus pode estar chamando sua atenção para o que precisa mudar em você antes que você possa responder com sabedoria ao que muda ao seu redor. Você tem carregado uma pergunta que continua retornando quando o quarto fica em silêncio. Você tem se perguntado se o atraso significa abandono, correção, preparação ou simplesmente uma porta que não é mais sua para forçar. Seus ombros aprenderam o peso de respostas inacabadas. Suas mãos pausaram sobre mensagens, decisões e oportunidades porque você não quer avançar à frente de Deus, nem ficar para trás por medo. As próximas 24 horas podem se tornar uma janela sagrada de reconhecimento, um período no qual o que parecia trancado pode revelar seu próximo movimento fiel. Mas você precisa se preparar para ver com clareza, porque uma circunstância mudada, sem um coração mudado, ainda pode deixá-lo confuso. Se você sente que esta estação importa, mas não consegue nomear o que ela está formando, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a identificar a estação que você está vivendo e entender por que certos dias parecem mais pesados que outros. Ele pode dar linguagem à espera, ajudá-lo a separar o medo da direção e mostrar-lhe como mover-se com fé em vez de pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne a esta mensagem com um coração mais quieto, porque a pergunta não é apenas o que Deus pode mudar, mas o que você está disposto a receber, liberar e obedecer quando o caminho se tornar mais claro. Esta noite, talvez você esteja deitado acordado enquanto o resto da casa está em silêncio, olhando para a luz fraca do seu celular e se perguntando por que seu coração ainda parece alerta. Você pode ter completado as tarefas do dia, respondido ao que precisava ser respondido e colocado objetos comuns de volta onde pertencem, mas algo dentro de você se recusa a considerar o assunto terminado. Sua respiração fica superficial toda vez que você se lembra da conversa, da obrigação não paga, da resposta atrasada ou da oportunidade que nunca se abriu. Você diz a si mesmo para ser razoável, mas a razão sozinha não pode silenciar a dor da espera sem interpretação. A frase, nas próximas 24 horas, alcança você porque você está cansado de sentir que a vida está suspensa entre o que foi e o que poderia ser. Porém, preparação não significa ficar encarando o relógio. Significa tornar-se atento à diferença entre uma mudança externa e um convite interno. Uma porta pode se mover, mas você ainda precisa de sabedoria para saber se ela está se abrindo para você ou apenas revelando outra direção. O cuidado de Deus não é medido apenas pela velocidade visível. Às vezes, a primeira coisa que muda é sua capacidade de parar de confundir silêncio com rejeição. Às vezes, o lugar travado começa a se soltar quando você não gasta mais toda a sua força tentando controlar o tempo dele. Seu corpo pode estar dizendo que você precisa de descanso. Sua consciência pode estar pedindo honestidade e seu espírito pode estar pedindo que você volte à confiança simples. A promessa central deste momento não é que todo obstáculo desaparecerá antes de amanhã, nem que todo desejo receberá a resposta que você imaginou. A promessa é mais fundamentada e mais exigente. Você pode tornar-se pronto para reconhecer o que está realmente mudando. Você pode aprender a notar se sua urgência vem da fé ou do medo. Você pode examinar se a coisa que você chama de atrasada está sendo preparada, redirecionada ou liberada. Você pode abrir espaço para uma decisão que não depende de todos aprovarem sua obediência. Você pode entrar no próximo dia com uma mente mais firme, uma oração mais honesta e mãos que não estão mais fechadas em torno de um único resultado.
A frase "Deus muda o que parecia travado" pode descrever uma mudança nas circunstâncias, mas também pode descrever a maneira como Deus muda seu relacionamento com a circunstância. O que antes controlava seu humor pode perder sua autoridade. O que antes fazia você reagir pode tornar-se um convite para pausar. O que antes parecia uma parede pode revelar um limite que o protegeu de avançar para algo para o qual você não estava pronto. É por isso que a preparação importa. Você não está se preparando para exigir um milagre de uma data. Você está se preparando para reconhecer a misericórdia quando ela chegar em uma forma que sua impaciência teria ignorado. Você está se preparando para receber clareza sem transformá-la em arrogância, movimento sem transformá-lo em pânico e esperança sem fazer uma promessa que Deus não fez. Imagine-se na cozinha antes do amanhecer, uma mão apoiada no balcão, enquanto o café esfria em uma xícara que você esqueceu de beber. O calendário está aberto por perto, e a data tornou-se mais do que um quadrado em uma página porque acumulou a atenção de suas perguntas. Você olha para a tarefa inacabada, o nome que evitou, o formulário que ainda precisa enviar ou o plano que adiou e sente a pressão familiar de fazer algo acontecer imediatamente. Porém, o silêncio da cozinha expõe o que o ruído estava escondendo. Você percebe que não tem apenas esperado uma situação se mover. Você tem esperado permissão para acreditar que sua vida pode se mover novamente. Há uma diferença entre paciência e paralisia. A paciência permanece acordada, enquanto a paralisia continua ensaiando todos os possíveis desapontamentos. Naquele quarto comum, as próximas 24 horas tornam-se menos sobre previsão e mais sobre atenção. Que conversa precisa de uma resposta verdadeira? Que responsabilidade precisa de um começo simples? Que limite precisa ser honrado? Que medo tem chamado a si mesmo de sabedoria? O café esfria, mas seu pensamento esquenta. Você reconhece que o lugar travado pode conter vários assuntos separados, e nem todos exigem a mesma resposta. Um pode precisar de ação, outro de oração, outro de aceitação, e outro da coragem de parar de revisitá-lo. A preparação começa quando você permite que cada assunto permaneça em sua verdadeira luz. Você pode ter notado esta mensagem porque é sensível ao peso de uma estação. Não porque é melhor do que qualquer outra pessoa, ou porque toda impressão que recebe é automaticamente instrução divina. Você nota padrões em suas reações. Você nota como certos atrasos expõem impaciência, como certas pessoas despertam medos antigos e como certas oportunidades fazem você se sentir ao mesmo tempo esperançoso e despreparado. Você nota que a mesma pergunta aparece em roupas diferentes. Por que nada está se movendo? Torna-se o que estou perdendo e depois torna-se e se eu perder a chance para sempre? Esperar sem compreensão pode fazer todo dia quieto parecer evidência contra você. Pode levar você a tratar a preparação como punição, o fechamento como fracasso, o redirecionamento como rejeição, a reconstrução como atraso e um novo começo como algo que você deve forçar antes de se sentir pronto. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar todo o silêncio como abandono. O calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a distinguir o tipo de estação que você está vivendo, para que sua próxima resposta seja guiada pela clareza e não pela pressão. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, volte à pergunta por trás da urgência. Que tipo de mudança exigiria que você se tornasse mais verdadeiro, mais paciente e mais responsável? A resposta pode não remover a espera, mas pode impedir que a espera o desperdice.
A oposição, muitas vezes, chega por meio de urgências menores. Uma notificação puxa sua atenção para longe do pensamento que você precisava terminar. O progresso de outra pessoa faz seu próprio caminho parecer vergonhosamente lento. Uma possibilidade dramática aparece e, de repente, o trabalho quieto diante de você parece insignificante. O medo diz: mova-se agora ou perca tudo. Enquanto a sabedoria pergunta se o movimento sem discernimento criaria apenas outro nó. Você pode se encontrar verificando a mesma conta, relendo a mesma mensagem ou imaginando uma conversa que não aconteceu. Cada repetição dá a ilusão de preparação, mas pode simplesmente ser ansiedade buscando controle. O inimigo da atenção fiel nem sempre é uma tentação óbvia. Às vezes, é a multiplicação constante de pequenas distrações que impede você de ouvir a única responsabilidade clara já diante de você. Quando você está exausto, até um pequeno atraso pode parecer um veredicto. Quando você está se comparando, a porta aberta de outra pessoa pode fazer sua porta fechada parecer cruel, mas sua vida não está sendo medida pela velocidade do movimento de outra pessoa. O próximo dia pode trazer informação, mas você precisará de quietude interior para interpretá-la. Se algo mudar, não assuma que a velocidade o torna sagrado. Se nada mudar visivelmente, não assuma que Deus está ausente. Segure ambas as possibilidades com humildade e deixe que a obediência se torne mais importante que o espetáculo. Considere José, que recebeu uma promessa muito antes de entender o caminho pelo qual ela amadureceria. Sua vida passou por conflito familiar, acusação falsa, confinamento e longos períodos em que as circunstâncias visíveis pareciam contradizer o significado que ele uma vez recebera. Porém, as Escrituras não apresentam cada intervalo doloroso como prova de que ele havia sido esquecido. Elas mostram uma pessoa sendo formada em lugares onde nenhuma plateia podia aplaudi-lo. Você pode não estar na história de José, e sua situação não deve ser forçada a uma comparação dramática, mas o padrão ainda pode falar à sua vida comum. Em sua mesa, em seu carro antes do trabalho, ou enquanto lava uma xícara após uma conversa difícil, você pode estar aprendendo se sua fé depende de evidência imediata. José teve que praticar integridade antes que a tarefa maior se tornasse visível. Você pode precisar praticar a mesma integridade em um quarto menor, com uma decisão menor, sob uma pressão que ninguém mais vê. As próximas 24 horas podem revelar uma nova peça de informação, ou podem revelar a força necessária para permanecer honesto sem receber nada. De qualquer forma, a preparação é real. Deus pode trabalhar por meio de uma circunstância mudada, mas Deus também trabalha por meio do caráter que sabe carregar uma circunstância mudada sem tornar-se orgulhoso, imprudente ou medroso. Ignorar o sinal geralmente não cria um desastre imediato, mas frequentemente cria um ciclo repetido. Você continua voltando ao mesmo tipo de relacionamento porque a dor familiar parece mais fácil de entender do que a paz desconhecida. Você continua adiando a conversa necessária porque está esperando pela formulação perfeita. Você continua pedindo confirmação enquanto recusa a responsabilidade já confirmada pela consciência. Você continua chamando a si mesmo de travado quando parte de você está protegendo exatamente o padrão que o mantém cansado. Com o tempo, sua paz torna-se dependente de circunstâncias cooperando com seu tempo preferido. Seu corpo permanece tenso porque está sempre se preparando para um desapontamento que ainda não chegou. Sua atenção endurece, não porque lhe falta fé, mas porque a incerteza constante o fez desconfiar de sua própria capacidade de discernir. É aqui que a preparação se torna um ato de misericórdia. Você não precisa forçar uma resposta dramática. Você precisa parar de fazer da confusão seu endereço permanente. Se uma porta se abrir, entre com sabedoria.
Se uma porta permanecer fechada, chore honestamente sem transformar a dor em identidade. Se um relacionamento exigir um limite, estabeleça-o sem ódio. Se uma tarefa pode começar hoje, comece-a sem esperar sentir-se destemido. O que parecia travado pode não se mover porque você gritou mais alto. Pode mover-se porque você finalmente parou de alimentar o ciclo que o mantinha preso à mesma resposta. Portanto, quando você ouvir que nas próximas 24 horas Deus pode mudar o que parecia travado, receba isso como um chamado à preparação atenta, não como uma garantia de que um resultado específico deve aparecer. Deixe que a frase o desperte para os lugares onde você confundiu atraso com destino. Deixe que ela o lembre de que reconhecimento não é prova, mas frequentemente é o início de uma ação responsável. Se esta mensagem colocou um limite simples diante de você, digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação silenciosa de que você está escolhendo atenção em vez de pânico e, em seguida, retorne à narração. Não trate o ato como uma maneira de controlar o céu ou forçar um resultado. Deixe que seja um lembrete visível para você mesmo de que não abandonará a sabedoria apenas porque o relógio o deixou inquieto. O próximo dia merece sua presença. A resposta merece sua honestidade. A decisão merece mais do que a versão de você que reage a partir do medo. E se a situação externa permanecer inalterada, seu compromisso com a clareza ainda pode se tornar a primeira evidência de que o lugar travado não está mais governando você. Há um momento em que a pessoa percebe que o conflito real não está apenas lá fora. Você pode ter culpado a mensagem não respondida, a aprovação atrasada, a pessoa indisponível ou a oportunidade fechada. E algumas dessas circunstâncias podem realmente ser difíceis, mas por baixo delas há um padrão mais silencioso. Você quer certeza antes da obediência. Você quer conhecer todo o caminho antes de dar o próximo passo. Você quer garantia de que ninguém o entenderá mal antes de falar com verdade. Você quer prova de que o esforço terá sucesso antes de começar. Esse padrão é compreensível, mas pode fazer você esperar por um nível de segurança que a vida raramente oferece. Sua mente continua pedindo um mapa completo, enquanto sua consciência continua apontando para uma direção clara. Seu peito aperta porque você está tentando resolver o amanhã com a informação limitada de hoje. Suas mãos param porque a ação parece exposição. O título fala dessa tensão. O que parece travado pode ser o lugar onde você está negociando com uma verdade que já reconhece. Você pode saber o pedido de desculpas que é necessário, o hábito que deve terminar, o documento que precisa ser completado ou o limite que deve ser falado. O obstáculo nem sempre é a ignorância, às vezes é o medo de tornar-se responsável pelo que você sabe. O reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda não sabe como levá-lo para decisões comuns. Você pode entender que uma estação está mudando e ainda reagir com pânico quando o primeiro inconveniente aparece. Você pode sentir que Deus está pedindo que você libere algo e ainda reabrir a mesma porta todas as noites em seus pensamentos. Você pode identificar o medo e ainda obedecê-lo, porque o medo fala rápido enquanto a sabedoria muitas vezes fala baixo. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático quando o reconhecimento precisa tornar-se ação, ajudando você a usar reflexão, oração, discernimento e decisões diárias para identificar o próximo passo fiel sem exigir um resultado garantido. Ele pode ajudá-lo a examinar o que está acontecendo, distinguir medo de direção e responder sem tornar-se passivo ou impulsivo. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois retorne a este momento e pergunte qual ação fiel é pequena o suficiente para começar.
clara o suficiente para entender e honesta o suficiente para sobreviver sem aplausos. Uma decisão não se torna menos espiritual porque envolve um calendário, uma conversa, um orçamento, um limite ou uma mudança tranquila na rotina. Às vezes, a fé torna-se visível através da próxima coisa comum que você faz com cuidado. Sua mente pode dizer que a situação é impossível, porque só consegue ver a evidência reunida até agora. Seu corpo pode reagir antes que seus pensamentos terminem de se formar, cerrando seu maxilar, encurtando sua respiração ou fazendo suas mãos buscarem distração. Seu espírito pode reconhecer uma verdade mais profunda, sem conseguir explicar cada detalhe imediatamente. Essas três experiências não devem ser confundidas. Uma reação corporal forte não é automaticamente um aviso divino. Um argumento racional não é automaticamente sabedoria. Uma impressão pacífica não é automaticamente permissão para agir sem conselho. O discernimento respeita a pessoa inteira. Ele dá tempo à sua razão para examinar fatos, dá espaço ao seu corpo para se acalmar e dá à oração espaço para revelar se o impulso permanece firme depois que a primeira emoção passa. No próximo dia, você pode receber uma mensagem que desperta esperança ou medo. Antes de responder, note que tipo de urgência entrou no quarto. Ela está pedindo que você honre a verdade ou está exigindo que você fuja do desconforto? Está levando você para a responsabilidade ou apenas para o alívio? Uma mudança pode ser real e ainda exigir paciência. Um atraso pode ser doloroso e ainda protegê-lo de uma decisão tomada cedo demais. O caminho mais sábio não ignora seus sentimentos. Ele recusa-se a deixar que sentimentos passageiros tornem-se a única autoridade. Seus relacionamentos e ambientes também moldam como você interpreta o que parece travado. Uma pessoa pode pressioná-lo constantemente a provar sua lealdade por meio de disponibilidade imediata. Outra pode fazer todo o limite parecer traição. Um local de trabalho pode recompensar a velocidade enquanto pune silenciosamente a reflexão. Um sistema familiar pode ter ensinado você a manter a paz, engolindo sua verdade. Nada disso significa que você deve tornar-se desconfiado de todos ao seu redor ou retirar-se da comunidade comum. Significa que você precisa notar quais ambientes tornam a clareza mais fácil e quais o fazem esquecer o que sabe. Um relacionamento saudável pode suportar uma pausa ponderada. Uma pessoa confiável pode não concordar com toda decisão, mas não exigirá que você abandone sua consciência para mantê-la confortável. Quando as próximas 24 horas trouxerem uma escolha, preste atenção à atmosfera criada ao redor dela. Você está sendo convidado a considerar ou pressionado a reagir? Você pode fazer uma pergunta ou deve fingir certeza? Você está tornando-se mais honesto ou mais fragmentado? A orientação de Deus não precisa de manipulação para ter sucesso. Você pode buscar conselho sem abrir mão da responsabilidade. Você pode amar alguém sem permitir que o medo dessa pessoa torne-se seu comando. Você pode permanecer presente em um ambiente difícil enquanto protege o espaço interior onde oração, verdade e juízo sábio continuam a respirar. O ruído mantém o padrão vivo, porque faz toda a instrução silenciosa parecer opcional. A fadiga faz a menor responsabilidade parecer enorme. O atraso convence você de que se algo ainda não aconteceu, nunca acontecerá. A urgência menor enche o dia, até que o assunto importante se torne invisível sob tarefas, mensagens e explicações. Você pode notar que não está recusando ativamente a Deus. Você está apenas adiando o momento em que deve responder com honestidade. É por isso que a frase "prepare-se" tem peso. Preparação não é atividade frenética, é a remoção do que o impede de reconhecer o próximo passo. Pode envolver desligar o telefone por um curto período, escrever os fatos em vez dos medos,
dormir antes de tomar uma decisão permanente ou admitir que você precisa de conselho. Pode envolver recusar-se a ensaiar uma conversa até que você tenha inventado motivos para a outra pessoa. Pode envolver definir um tempo para agir, em vez de deixar o assunto ocupar cada hora. A oposição não precisa destruir sua fé se puder mantê-lo distraído de praticá-la. Você não precisa responder a toda voz que entra em sua mente. Você não precisa explicar todo o limite. Você não precisa transformar todo atraso em um mistério espiritual. Às vezes, a resposta fiel é maravilhosamente simples. Diga a verdade. Termine a tarefa. Peça ajuda. Descanse. Perdoe. Libere ou comece. O ponto de virada chega quando você para de negociar com a verdade conectada a este momento. Você ainda pode sentir medo, mas não chama mais o medo de razão para permanecer dividido. Você ainda pode desejar um resultado diferente, mas não constrói mais sua identidade em torno de controlá-lo. Você ainda pode esperar que o próximo dia traga movimento visível, mas decide que sua obediência não dependerá inteiramente do que o relógio confirma. Isso não é resignação. É uma forma mais profunda de prontidão. Você fica no corredor antes de abrir a porta, ciente de que o quarto além pode conter uma conversa difícil, um começo necessário ou uma resposta que você não quis. Sua mão está parada, mas não está mais congelada. Você respira e a respiração alcança mais fundo do que ontem. Essa pequena mudança importa, porque o corpo está aprendendo que honestidade não significa destruição. O coração está aprendendo que incerteza não cancela a presença de Deus. A mente está aprendendo que um passo fiel pode ser dado sem possuir todo o futuro. O que parecia travado pode começar a se soltar quando você não pede mais a um momento que prove toda a sua vida. Você tem permissão para receber o amanhã, uma responsabilidade de cada vez. Você tem permissão para deixar um caminho fechado, permanecer fechado. Você tem permissão para preparar-se para o movimento sem fingir que conhece sua forma final. Agora imagine uma semente descansando sob solo escuro. Esta imagem nos levará pela parte oculta da estação, não como uma promessa de que todo desejo enterrado se tornará o resultado que você quer, mas como uma maneira de entender por que o silêncio visível nem sempre significa inatividade. Sob a superfície, nada parece impressionante. Não há aplausos, não há evidência pública e não há explicação conveniente para a espera. A semente não está realizando crescimento para ninguém, observando de cima. Ela está recebendo o que precisa, respondendo à pressão e começando um processo que não pode ser apressado por inspeção ansiosa. Sua vida pode conter um trabalho oculto semelhante. Uma conversa pode estar preparando você para falar com maior honestidade. Um desapontamento pode estar separando o desejo de dependência. Um período de solidão pode estar ensinando você a ouvir sua própria consciência sem a aprovação da multidão. Uma oportunidade atrasada pode estar expondo se você queria a tarefa ou apenas o reconhecimento ligado a ela. As próximas 24 horas podem não revelar todo o trabalho sob a superfície. Elas podem simplesmente dar-lhe luz suficiente para reconhecer onde colocar sua atenção. O oculto não significa imaginário, significa inacabado, protegido e ainda não pronto para ser avaliado por aparências. A semente não se torna forte, permanecendo intocada em uma vitrine. Ela encontra resistência no solo, pressão ao redor de sua raiz em formação e uma escuridão que poderia ser confundida com prisão. Porém, a escuridão não é toda a história. É o ambiente no qual o primeiro movimento se torna possível. Em sua própria estação, a formação invisível pode parecer restrição, porque você não pode medi-la. Você pode estar aprendendo paciência enquanto quer velocidade,
humildade enquanto quer reconhecimento e firmeza enquanto quer um sinal dramático. O trabalho é difícil porque muda sua capacidade, não apenas suas circunstâncias. Você está sendo convidado a desenvolver raízes antes de exigir ramos. Você está aprendendo a permanecer fiel quando ninguém pode confirmar que seu esforço importa. Você está aprendendo a liberar a necessidade de tranquilização constante. Esse desenvolvimento oculto pode ser prático. Você começa a cumprir promessas a si mesmo. Você termina o que começa. Você para de tomar decisões emocionais tarde da noite. Você fala com mais cuidado sobre pessoas que não estão presentes. Você torna-se disposto a receber correção sem desmoronar. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas preparam você para carregar movimento quando ele vier. O que parecia travado pode estar protegendo uma formação que seria danificada por exposição prematura. O solo também contém pressão que a semente não pode negociar. Ela não pode pedir à terra que se torne confortável antes de começar. Não pode exigir luz solar como prova de que sua existência tem significado. Não pode escapar para o ar livre apenas porque o estágio oculto parece injusto. Da mesma forma, você pode enfrentar pressões que não indicam fracasso. Um atraso pode testar seus motivos. Uma conversa fechada pode revelar que você tem buscado a aprovação de alguém incapaz de dá-la. Uma estação de recursos limitados pode exigir administração em vez de vergonha. Uma mudança de direção pode desapontar a versão de você que já havia imaginado o resultado. A oposição pode cobrir o que está se formando, mas não pode automaticamente definir o que está se formando. Tenha cuidado aqui. Nem todo obstáculo é oposição espiritual, e nem toda frustração é evidência de que uma ruptura está próxima. Alguns obstáculos são consequências, alguns são limites e alguns são convites para revisar seu plano. A sabedoria está em discernir a diferença. Você não precisa dar significado dramático a todo inconveniente. Você precisa permanecer honesto sobre o que a pressão está revelando. Ela está tornando você mais paciente ou mais manipulador, mais responsável ou mais ressentido, mais compassivo ou mais isolado. O trabalho oculto torna-se mais claro quando você para de romantizar a luta e começa a aprender com ela. Então, em seu tempo próprio, a semente começa a mover-se para cima. No início, o movimento não é um espetáculo, é uma pequena ruptura da superfície, um surgimento terno que seria prejudicado por manuseio descuidado. É assim que a mudança pode aparecer em sua vida. Uma conversa torna-se possível, mas não